40 dias de fé e milagre. Dia 4. Os princípios da fé para alcançar o milagre. É somente quando agimos que os obstáculos são superados. Versículo do dia está em Tiago 1, versículo 3. Sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. Um dos maiores atos de fé na Bíblia foi ilustrado pela mulher que convivia com um fluxo de sangue há 12 anos. Essa passagem está no livro de Marcos 5, de 25 a 34, e diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo o que tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes, indo ao lar de Jesus, veio por detrás entre as multidões e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Baseado então nas atitudes dessa mulher, é possível destrincharmos esse versículo e encontrar 4 princípios fundamentais que devem ser empregados no momento em que estamos prestes a usar a nossa fé. O primeiro, que vem pelo ouvir. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, se não a ouvimos, lemos e estamos em contato com ela, não haverá fé. Ela não faz parte do mundo natural. Ela é algo espiritual. E se não tivermos contato com a palavra de Deus, nunca conquistaremos a fé. Porém, quando a ouvimos, é gerada em nós uma certeza de que também podemos conquistar. E é pelo ouvir que tomamos decisão de crer que Deus pode fazer qualquer coisa em nossas vidas. A mulher do fluxo de sangue começou a escutar os milagres que Jesus estava operando e a fé para sua cura foi gerada. O segundo é a visualização. Quando ouvimos a palavra de Deus e decidimos crer, são geradas dentro de nós imagens do milagre esperado. Se você não mudar os quadros que existem em sua mente, nunca alcançará algo por meio da fé, porque as doenças, os problemas financeiros, conjugais e as crises criam em nossa mente imagens de derrota, de destruição e de fracasso. A mulher, ela visualizou que ao tocar na veste de Jesus, ela seria curada. E ela foi atrás da cura dela. Vou citar para vocês agora um exemplo de visualização. Sempre quando eu era criança, meus pais tiravam férias e iam para a praia. E toda vez que eu voltava de lá,
eu sempre dizia que quando eu crescesse eu moraria na praia. E eu sempre tinha certo na minha mente que um dia eu moraria na praia. Passado muito tempo, eu participei de um curso com uma pessoa incrível em minha vida. E ela fez olhar para os meus sonhos que estavam lá, perdidos em minha mente. E trabalhamos o resgate desse sonho. E eu resgatei novamente esse sonho de morar na praia. E quando passei a visualizar, sentir, me imaginar morando novamente, morar na praia, me imaginei sentindo como era acordar todos os dias pela manhã, caminhar na beira do mar. E passei a visualizar isso dia após dia, crendo, ouvindo e gerando essa vontade. E foi tudo muito rápido. Quando tomamos a decisão de morar na praia, em meio a uma pandemia, em menos de 30 dias, eu estava morando na praia. Então, a visualização é uma ponte que nos liga ao milagre. E precisamos ver esse milagre, porque a visualização é o princípio para usufruir a conquista. Visualizar é enxergar de forma clara. O terceiro é a declaração, declarar. A mulher do fluxo de sangue dizia que se apenas tocasse no manto de Cristo seria curada. E ela começou a confessar e disse para si mesma que seria curada. Declarar é um dos caminhos que a nossa fé precisa percorrer para trazer um milagre à existência. E se você tem uma postura de declarar o milagre, é porque seu coração está cheio de fé. Afinal, a nossa boca fala do que o coração está cheio. No quarto, é a ação. É como vamos agir. Existem muitos obstáculos que tentam nos atrapalhar para alcançar o milagre. Aquela mulher teve que enfrentar uma multidão para chegar até Jesus. Teve que enfrentar a cultura da época e se arriscar. Mas é somente quando agimos que os obstáculos são superados. Por isso temos que enfrentá-los, vencê-los e demonstrar que com fé tudo é possível. Porque quando agimos, rompemos com as tradições que nos apreendem ao comodismo. Deixamos de lado as crendices pessoais e populares. Não nos preocupamos com as críticas, porque elas já não nos afetam. Muito menos nos importamos com o que os outros pensarão ou dirão. O que importa é agir na ousadia, crendo e através das atitudes motivadas pela fé que conseguiremos obter o grande milagre. Por isso, cuide do que você ouve. Foque na visualização, no que é correto e que produz a vida. Vigie suas palavras pela fé e movimente-se. Desejo você um lindo dia. Deus abençoe.